Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitor! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do padrão do nosso canal, porque com esse vídeo a gente vai inaugurar uma nova seção, que são os vídeos com resenhas de livros de literatura contemporânea. Então o livro de hoje, que é esse aqui, Ainda Estou Aqui, não é um clássico. Ainda não foi estudado por um montão de gente, não está na lista de nenhum grande vestibular, ainda não é uma leitura obrigatória na escola, porque ele é um livro super recente. Ele foi lançado o ano passado. Ele foi publicado em 2016, é um livro do Marcelo Rubens Paiva, talvez vocês se lembrem, é um pouco do nome do escritor, vou falar dele daqui a pouquinho. E a ideia desse ciclo de vídeos de resenha é justamente apresentar livros bem contemporâneos, lançados nos últimos anos, de autores brasileiros e outros de língua portuguesa que estão escrevendo, sabe esses autores que a gente pode encontrar na padaria? Que a gente pode encontrar na livraria sem querer? Autores que estão super vivos no Facebook, que são ativos na internet. Então a ideia é a gente pensar um pouco sobre essa literatura que está sendo produzida nesses últimos anos, a literatura que está sendo produzida hoje, em 2017, e que a gente precisa ler também, né? Claro que ler todos os clássicos é sempre importante, vai nos dar repertório, não só de literatura, mas repertório para a vida. Mas é importante também a gente conhecer um pouco dos novos escritores ou dessa literatura que está dialogando com a gente diretamente, porque é a literatura do nosso momento, né? Daqui 20, 30, 40 anos, quando forem estudar essas duas primeiras décadas dos anos 2000, o que será que vão dizer? Não é? Quais são os autores que vão representar esses 20 primeiros anos desse século? Então a ideia é falar um pouquinho disso. Para você, leitor, um pouquinho mais experiente, talvez o nome do Marcelo Rubens Paiva te faça lembrar um livro muito importante, que é o livro Feliz Ano Velho, que foi o primeiro livro do Marcelo Rubens Paiva, foi publicado em 1982 e foi um mega sucesso. Assim, foi o livro mais vendido mesmo durante a década de 80. É um livro que virou peça de teatro, que virou filme, que foi leitura obrigatória, né, de toda uma geração. E esse livro de 1982, chamado Feliz Ano Velho, conta um episódio autobiográfico. Então, o Marcelo Rubens Paiva, quando tinha 20 anos de idade, vai sofrer um acidente e vai ficar tetraplégico. Então, é esse o mote, o tema central do seu primeiro livro. Agora, quem é esse escritor, não é? Ele é jornalista, formado pela Escola de Comunicações e Arte da USP, também estudou teoria literária, tem mais de 10 livros publicados, então Feliz Ano Velho foi a sua primeira obra publicada, depois disso ele tem muitas obras de ficção publicadas, é dramaturgo, tem inúmeras peças que já foram encenadas, dirigiu também, é roteirista para TV e cinema, vários filmes, programas de televisão bem populares, passaram pelas mãos aí do Marcelo Rubens Paiva. E aí o que é mais interessante a gente observar é que da primeira publicação, né, do Feliz Ano Velho para esse Ainda Estou Aqui, nós temos mais de 30 anos que separam aquele menino de 20 e poucos anos que escreve um livro de memórias, um livro contando do acidente que ele sofreu, de como é que a família reagiu, como é que ele reagiu, como é que foram os anos que antecederam o acidente, aquele momento logo após. Então, uma obra que marcou ali uma geração, a geração dos anos 80, começo dos anos 90, que leu muito esse livro. E quem é este homem, hoje já com quase 60 anos, né, casado, pai, que escreve esse Ainda Estou Aqui? É interessante a gente pensar que com a leitura dessa obra, a gente percebe o amadurecimento tanto do homem, que passou aí por 30 anos de vida, quanto do escritor, que veio amadurecendo o seu processo de escrita, né, o seu processo de elaboração ficcional, mesmo sendo este livro também biográfico. Também temos aqui dados muito importantes da vida do escritor. O livro Ainda Estou Aqui é dividido em 3 capítulos, né, 3 grandes blocos. Foi publicado em 2015, foi indicado a vários prêmios em 2016, inclusive o prêmio Jabuti. Ele ficou em segundo lugar, mas ficou em primeiro lugar no voto popular
do Prêmio Jabuti e participou de outras premiações importantes e tal. E é interessante a gente perceber que esse livro, ele vai tratar disso também, que foi a instauração da Comissão Nacional da Verdade. Por quê? Para quem não conhece bem a trajetória do Marcelo Rubens Paiva, quando ele era criança, o pai dele, que tinha sido deputado e tinha sido cassado pelo regime militar, o pai dele desaparece. Ele vai ser preso e desaparece. E aí existe uma luta aí de mais de 30 anos da família dele para tentar buscar notícias, para tentar descobrir o que aconteceu com esse preso político, né? Como tantos outros que desapareceram. O pai dele nunca vai ser encontrado, o corpo desse pai. A família, principalmente a mãe, vão passar a vida toda procurando, vão participar de maneira bastante militante mesmo das questões relacionadas à anistia e depois na instauração da Comissão da Verdade. Ele vai fazer um trabalho jornalístico de busca por informações e dados. Então tudo isso está muito presente aqui. Então a gente pode dizer que é um livro autobiográfico, porque o Marcelo está aqui, vai falar da infância dele. É um livro biográfico no sentido que ele vai trazer muito fortemente a figura dos pais. Então o pai está biografado aqui, a mãe também está biografado aqui. Então é um livro que conta a história da família, que vai contar a história dos avós, dos pais, de como é que os pais se conheceram, vai falar do nascimento dos filhos, né, dos irmãos, ele depois que é o mais novo. Vai falar de toda a trajetória familiar a partir até o desaparecimento do pai e a partir, porque é uma nova família, uma nova reorganização. Então é um livro que vai contar a história desta família. Mas é muito mais do que isso, porque é um livro que também vai contar a história do Brasil. No momento em que nós vivemos tão sem memória, em que tantos absurdos e tantas ideias, né, reacionárias, absolutamente conservadoras, estão aí, né, renascendo com tanta força, é um trabalho muito bacana do Marcelo Rubens Paiva recontar a história do nosso Brasil. Porque ele vai fazer uma pesquisa mesmo muito séria de documentação. Então ele vai contar pra gente a história do golpe militar de 64 e dos seus desdobramentos. Ele vai contar assim com riqueza de detalhes, com a inserção de muitos documentos históricos que ele pesquisou, documentos aos quais ele teve acesso. Mas ele não vai contar isso como uma aula de história. O tom do livro, de maneira geral, é um tom bastante coloquial. É como se você encontrasse com o Marcelo, né, na mesa do bar e ele fosse contar pra você a história da família e como que a história da família dele está relacionada, está ligada ali intimamente a essa história do Brasil, que é a nossa história. Então as nossas histórias familiares também estão, né, de várias maneiras imbricadas com essa história do Brasil. Além disso, tem uma terceira história que está sendo contada, que é a história do envelhecimento, é a história da memória. Porque ele é um homem que envelheceu, tá falando da mãe que envelheceu, que hoje é uma senhorinha, e tá contando a história dessa memória. Como é que é lembrar, como é que é olhar para trás, ele que tem agora, né, quase 60 anos, olhar para trás e pensar, repensar, entender, atribuir sentidos e lembrar. Então é muito uma história da memória, que é uma história da vida, que é essa história do envelhecimento. E aí não tem como a gente não pensar em grandes outros escritores que já trataram dessa questão da memória, como Proust, né? Que tem uma obra enorme falando justamente dessa questão da memória. Então aqui o Marcelo, o que ele vai fazer, o que o nosso narrador vai trazer pra gente, além da história da família dele, da história do Brasil, ele vai trazer muito essa história da memória. O que é a memória involuntária, o que é a memória afetiva, o que é a memória como construção ficcional, porque às vezes a gente não lembra mesmo do que aconteceu, mas por conta de uma fotografia ou da história que alguém contou, a gente acaba criando essa memória. Ele vai falar da arte, da própria literatura como um poder, não é, transformador dessa memória, de recriar memórias. E por que a memória é tão importante nesse livro, que para mim talvez seja o tema mais importante, é o fio condutor que une tanto a história da família dele quanto a história do Brasil. A memória vai ser muito importante porque ele começa a escrever o livro para contar a história do pai, né? Então, em várias entrevistas que ele concedeu na época do lançamento, ele vai dizer isso, que muito por conta da Comissão da Verdade, dos resultados, né? Porque a Comissão da Verdade conseguiu esclarecer alguns casos. Claro que muito pouco, se a gente pensar na quantidade enorme de desaparecidos políticos, né, do período da nossa ditadura. Mas a história do pai dele consegue ser recriada, consegue ser recontada. Será possível finalmente fechar
essa história que ficou aberta por mais de 30 anos nessa família. Então ele vai contar a história do pai. E aí o que a gente vai perceber é que ao longo da narrativa, a personagem que acaba ganhando muito mais espaço é a mãe. Então a história do pai se torna a história dessa mãe, porque é a mãe que se transforma ao longo de toda a narrativa. Era uma mãe antes do desaparecimento do pai e que vai ter que se transformar, porque ela tinha 40 anos de idade, 5 filhos pequenos, esse marido desaparecido, ela é viúva, mas não tem um documento, uma certidão de óbito, ela não pode enterrar esse marido, ela não pode usar a herança desse marido. Que vida é essa que recomeça? Então ele vai contar a história dessa mãe que vai se transformando ao longo da vida. É uma mãe fora dos padrões, então a gente vai perceber que é uma linguagem, ele vai usar uma linguagem bastante desataviada, das questões morais e daquilo que se considera uma boa mãe ou que não é uma boa mãe. Então ele vai rever todo o seu relacionamento, toda a sua história com ela, mas sempre observando com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito a figura dessa mulher que, ao fim e ao cabo, acabou lutando muito mais contra a ditadura militar do que o próprio marido, do que o pai desaparecido que morreu nos porões da ditadura, porque ela vai se tornar uma ativista pelos direitos humanos, ela vai estudar direito, vai se formar advogada, vai depois ter contatos assim muito fortes, profundos com a ONU na questão das denúncias de tortura, vai lutar pela anistia, depois vai assumir a causa indígena no Brasil. Então é uma mulher que vai se transformando muito ao longo da vida. E aí, quando o nosso livro começa, ele vai dizer pra gente que ela tá com Alzheimer. Então toda essa história que ele vai contar é, de certa forma, a história dessa mulher que já não lembra, ou que não vai se lembrar mais de nada, né? Então é uma maneira também de recriar essa história e de manter essa memória. E justamente porque a memória é um dos aspectos principais, o narrador não conta toda essa história de maneira cronológica. Ele não vai começar assim: os meus avós que vieram da Europa para o Brasil, blá blá blá, e aí depois do nascimento dos meus pais, e que se conheceram, e aí se casaram, e aí tiveram os filhos, blá, blá, blá. Não. A história é toda fragmentada, não é? Ele começa falando num presente que é 2008, e aí a partir disso ele vai para o passado, vai para 2013 e 14, depois vai para o passado de novo, vai lá para os avós, volta para o nascimento dele, depois fala do filho, vai para o passado de novo. Então são fragmentos que mostram muito pra gente, como criação literária, um tempo que é o tempo da memória. Porque a memória é isso, a memória ela não vai cumprir a ordem cronológica, ela vem, lembra uma coisa que puxa outra, que às vezes não tem nada a ver com o que estava falando, porque a memória afetiva também está relacionado ao cheiro, à imagem, ao gosto, e tudo isso escapa de uma lógica, não é, cronológica. Então é muito interessante a gente observar que o narrador, nessa obra, mostrando aí uma certa maturidade dos procedimentos de escrita, da compreensão do que é obra literária, vai usar a memória como um procedimento discursivo, que na minha opinião é o ponto mais interessante da análise dessa obra. É repleto de interrupções, de repetições, que às vezes são até desagradáveis, né? Então ele conta uma passagem, dali 20 páginas, e agora, mas ele já falou disso daqui. Sim, é o tempo da memória. Principalmente é o tempo da memória envelhecida, né? É o tempo do Alzheimer, dessa memória que volta 1000 vezes a mesma coisa. Então ele conta de novo, porque a mãe dele também conta e reconta 1000 vezes a mesma história. Porque as pessoas velhinhas contam e recontam 1000 vezes a mesma história. Então a gente também tem que entender esse ritmo da narrativa para poder superar um certo desconforto que este tempo da memória como procedimento discursivo acaba causando na gente. Porque às vezes ele duvida, ele diz a coisa e fala, mas eu já falei isso? Mas foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi assim? Então é um narrador também questionador, né, que está duvidando. E no momento em que o narrador escolhe determinadas passagens para nos contar, isso é uma organização já literária, né? Então aqui não está a vida inteira dele, da família toda. Ele selecionou passagens e essa seleção também transformam a maneira como esse narrador nos conta a nossa história. É interessante a gente observar também que é um narrador que vai se deslocar. E aí a gente tem um outro ponto que mostra a maturidade, né, do escritor. Então, é autobiográfico, é a minha história, a história da minha família, mas não é só a voz dele que a gente escuta, não é? Você tem em inúmeros momentos a voz da mãe. O que essa mãe dizia, o que a mãe falou, ou o que é a voz da mãe. Tem a voz do pai.
Inclusive tem essa voz do pai que foi encontrada uma gravação dele num programa de rádio e aí ele transcreve a fala desse pai, não é? E são muitos outros discursos, por exemplo, cartas que tem a ver com a prisão do pai dele, de pessoas que participaram, que viram, não é? Que estavam de alguma maneira ligadas a isso. Essas cartas, quando reaparecem, quando ele tem contato com elas, ele guarda essas cartas e ele as transcreve no livro. Então a gente consegue ler a voz dessa pessoa, dessa testemunha que estava lá 30, 40 anos atrás. Tem muitos documentos, porque como ele fez uma investigação bastante séria, então são inúmeros os documentos oficiais do nosso governo brasileiro que ele transcreve aqui, inclusive documentos oriundos da Comissão da Verdade. Tem a fala, por exemplo, médica, então a fala médica, o que os médicos falam sobre o Alzheimer, o que os médicos falam sobre a condição da mãe, muita ressonância de outros textos literários, então a gente percebe essas outras vozes, né, de leituras do escritor e que o narrador absorveu e que aparecem aqui. Então vocês, quando fizerem a leitura desse livro, tem que fazer essa leitura atenta para todas essas vozes que vão compor essa narrativa, né? Uma narrativa cheia de alteridades. É interessante a gente observar que o ainda estou aqui, né, vai ser uma referência bastante direta à figura dessa mãe que foi tantas coisas ao longo da vida. E no começo da narrativa, o narrador se refere a essa mãe no passado. Ele vai dizer, minha mãe foi, a minha mãe era. E aí a gente, como leitor, tem que estar atento, porque essa mãe não morreu. Ele começa o livro dizendo que a mãe está viva, que está com a mãe. Então, por que ele vai usando os verbos no passado? Por que essa mãe, não é, que acaba se tornando a figura central nessa narrativa, refere-se a ela no passado? E aí ele mesmo questiona. O narrador pergunta pra gente, ô leitor, tá prestando atenção? Leitor, você viu que eu falei da minha mãe no passado? E aí é importante que o leitor vá pensando, vá prestando atenção em tudo isso, não é? Porque este passado, esse falar da mãe no passado vai ser corrigido. Lá no final do livro, o que a gente tem é o ainda estou no presente, ainda estou aqui. Então a gente tem uma correção no nível do discurso. Ele se referia a ela no passado e agora ele se refere a ela no presente. Essa correção do discurso também é uma tentativa de corrigir o passado, de olhar para esse passado e torná-lo presente corrigido. E que fica muito pra gente, né, que vivemos um presente tão esquisito, um presente tão parecido com o passado, se é no presente que a gente tem que corrigir, não é? Não dá para ficar esperando o passado, não dá para ficar esperando o futuro, é nesse tempo presente que a gente tem que fazer as correções que são necessárias. E aí eu gostaria de ler alguns fragmentos, poucos, não é? Porque a intenção não é analisar o livro todo, não é trazer nenhuma proposta de análise mais aprofundada, porque a ideia é de, como é um livro novo, a ideia é que vocês leiam, né? É uma sugestão mesmo de leitura. E é uma sugestão, assim, para quem gosta de história, para quem conhece bastante da história do nosso país, é a chance de ler essa história contada do ponto de vista de uma família específica. Então é uma outra jogada, é um outro jeito de pensar nessa história. Para quem é mais jovem, não conhece tão bem a nossa história, é uma ótima oportunidade de conhecer, né? De poder trazer um discurso que seja coerente e ler, entender essa história, porque a gente vive num momento de muita ignorância. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o passado, sobre a nossa própria história, melhor, né? Menos chances nós temos de cair na ignorância aí que reina atualmente. Então, vou ler alguns fragmentos. A gente começa o romance, né, a narrativa, com um capítulo muito bonito que chama Onde é Aqui? Porque o título é Ainda Estou Aqui. Então, que aqui é esse? Qual é o meu local de fala? De onde eu estou? E ele vai dizer o seguinte. Não nos lembramos das primeiras imagens e feitos da vida. Do leite do peito, das grades do berço, do móbile que se mexe sozinho magicamente, de nos virar, não conseguir desvirar e chorar até que alguém acuda, de como jogar as perninhas para o lado, nos virar e desvirar sozinhos, o primeiro movimento que revela um domínio corporal relevante da vida, e ele vai listando todas essas coisas que nós fazemos automaticamente como bebês, mas que depois nós nos lembramos mais. Então a questão da memória, ela já aparece aqui de cara na primeira página, não é? E aí ele vai dizer o seguinte:
Já temos memória desde o primeiro dia em que nos deram a luz. Temos lembranças assim que acordamos. Lembramos que o mundo é magnífico, sentimos um vazio no estômago, uma fralda pesada, molhada, e lembramos que, se chorarmos, milagrosamente, aparece alguém que nos livra do desconforto. Então percebam como essa questão da memória vai marcar o início da obra, e é com ela que nós temos que ir até o final. E aí percebam que agora ele traz aqui um aqui. Meu filho não vai se lembrar de quando tinha um aninho e fazia questão de mostrar umbigos a todos que viessem falar com ele. Mas saberá do seu fascínio infantil por esse buraco de nome engraçado no meio do corpo que todos têm. Depressão na pele, resultado da queda do cordão umbilical. E aí ele vai dizer, o filho vai lembrar porque há fotos. Porque a família achava engraçado, porque a família vai recontar essa história para ele. Então ele também vai criar esta memória, não é? Bom, outro trechinho interessante. A memória não é a capacidade de organizar e classificar recordações em arquivos. Não existem arquivos. A acumulação do passado sobre o passado prossegue até o nosso fim. Memória sobre memória, através de memórias que se misturam, deturpadas, bloqueadas, recorrentes ou escondidas, ou reprimidas ou blindadas por um instinto de sobrevivência. Uma fogueira no alto ajudaria, mas ela se apaga com o tempo e não conseguimos navegar de volta para casa. Então é muito esse percurso dele num mar em que não há mais uma fogueira que aponte o caminho que a gente percebe na construção da obra. O final desse primeiro capítulo nos coloca junto com o narrador, né, o Marcelo em primeira pessoa e a mãe dele. Em janeiro de 2008, eles estão no fórum porque é o momento em que ela será interditada judicialmente. Por conta do Alzheimer, ela já não tem mais condições de tomar conta da própria vida. Então ele faz todo esse percurso sobre a memória da infância, sobre o que somos nós, sobre que lugar é esse de fala, para concluir esse primeiro capítulo da seguinte maneira. Em 30 de janeiro de 2008, naquela tarde abafada, na forma da lei, no Fórum Central Civil da Praça João Mendes, sem número, 4º andar, sala 426 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, primeiro provisoriamente e depois definitivamente, aquela que cuidou de mim por 48 anos seria cuidada por mim. O referido é verdade, dou fé. Eu virava a mãe da minha mãe. Então percebam como o tom da fala também vai se transformando. Como é um momento de legalidade, ele está no fórum, essa questão da jurídica é muito importante, ele assume esse tom. Porque o que está acontecendo ali é uma passagem do papel. Porque, de fato, a família já cuida dela e ele, né, particularmente, já cuidam dela, porque ela já vem tendo episódios graves de perda de memória. Então, já sabemos que aqui é esse, né, do qual ele fala. E aí, daí para frente, nós entramos nas histórias referentes à família, aos avós, aos pais e tal. E aí ele vai trazer aqui algumas falas literárias interessantes e vai pensar. Porque o narrador bacana é um narrador que reflete, é um narrador que pensa inclusive na própria escrita, porque está escrevendo, é um narrador que conversa com o leitor e faz o leitor pensar também. E aí o nosso narrador vai dizer o seguinte: se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas. Umas puxam outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da vida da minha família. Reescreverei o que já escrevi. Então percebam como é um narrador que está pensando sobre o que está fazendo, sobre toda essa questão da escrita, não é? E aí o último trechinho que eu gostaria de ler com vocês é aqui na metade da segunda parte do livro, do segundo bloco, em que ele vai novamente trazer a questão da memória. A memória não é apenas uma pedra com hieróglifos entalhados, uma história contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã,
memória é viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. Então são essas reflexões bastante interessantes que ele vai fazendo sobre a memória como esse lugar, não é, das nossas lembranças individuais, mas que está muito relacionado à história da memória da família dele e que se liga diretamente à história do nosso país. São esses aspectos que eu gostaria que vocês tivessem em mente quando fizerem a leitura do livro. Para quem ainda não assinou o canal, inscrevam-se aí, cliquem lá no sininho para receber as notificações, porque os próximos vídeos serão ainda sobre resenhas, não é, de livros, todos eles contemporâneos, todos eles livros de escritores que estão aí vivos, presentes, atuantes e que merecem ser lidos agora, no tempo deles, que é o nosso tempo também.